Quem faz uma abertura para nós, por favor? Faz para nós, Jaque, já que passamos algumas semanas sem a tua presença. Faz. Eu gostaria de agradecer essa noite a todos os presentes, aos que estão chegando agora, aos que estão conosco desde o começo, a presença e a energia de cada irmão. O compartilhamento, a contribuição, ela é essencial para que o grupo avance. Como a gente falou no nosso retiro de final de semana, que a prática ela é individual, porque só nós conseguimos mudar o nosso olhar frente ao mundo, mas o avanço é sempre coletivo. Jesus nos deu provas disso, quando ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Então, eu gostaria de agradecer a esse grupo que senta para estudar, que senta para contemplar, que senta para olhar, o que pode mexer dentro de si, o que pode reorganizar, arrumar, limpar, clarear. E eu agradeço a essa noite, a esses irmãos, a essa energia que emana de coração de cada um e nos faz uma rede de suporte e apoio uns para os outros. Agradeço também a energia do dia de hoje, que é de Santa Sara Kali e do Orixá Egunitá, que eles sempre estejam aqui para movimentar a nossa consciência a algo muito mais saudável, muito mais iluminado, muito mais seguro, que os caminhos sejam sempre floridos e abertos, que nós consigamos vencer os nossos obstáculos sem ficarmos presos neles. E assim eu encerro o agradecimento da noite, essa abertura em comunhão, em compartilhamento, em contribuição, como eu já havia falado. Rezando um Pai Nosso, para que a gente consiga, através da cúpula espiritual que nos rege, dar segurança a esse trabalho da noite. E, principalmente, lucidez. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, então. Nós temos 2 mensagens aqui, 2 chats. Deixa eu ver. Eu acho que um é da Fernanda, né? Luciane. Boa noite, primeira vez que estou no grupo, gratidão. Seja bem-vinda, Luciane. E a Jocelaine colocou que vai assistir mais tarde, não tem problema nenhum. Tá? A Luciane é a primeira vez no estudo, mas é da frequentadora da casa? Vai lá no templo? Vai lá nos caminhos de Jesus, a Luciane? Acho que ela não está Tem ouvindo. várias Lucianes, eu não sei, vai ter que Pois se apresentar. Ela está com o microfone fechado. O Eduardo conseguiu entrar, e a câmera também. Bom, boa noite, Eduardo. A Luciane abriu o microfone. Pode falar, Luciane. Boa noite, eu tenho ido lá 2 vezes, eu fui lá na casa, e no primeiro dia eu fui muito bem acolhida, e fui convidada a entrar no grupo para fazer o estudo do Kardec. Então, eu gostaria hoje de observar como é que funciona, para mim poder auxiliar nas próximas reuniões. Ok, então seja bem-vinda. O estudo funciona assim, nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, tá? Sem pressa, sem nenhum problema, não sei se tu já leste alguma vez o Livro dos Espíritos,
tá? Mas ele não tem muita dificuldade, não. Então, é aqui esse site que eu compartilho aqui, a tela, é usado como base, né, para que nós possamos acompanhar os textos e quando o pessoal também aqui do grupo também faz a prática do estudo aqui, também compartilham, muitas vezes o Vilmar, o André, a Rayane, a Jaque, já compartilharam estudos aqui, né? Se responsabilizaram pelos estudos. Eles trazem, às vezes, em forma de PowerPoint, outras vezes aqui somente o texto, mas qualquer dificuldade que tu sentires, tu pode interromper, tá, Luciane? Não tem problema nenhum, tá? Fica à Tá vontade. bom. Muito Então, obrigada pela acolhida. merece, fica à vontade. Vamos lá. Ainda aqui sobre a categoria dos espíritos, nós iniciamos na aula passada a questão 102, né, da 10ª classe, onde estão os espíritos impuros. Aí nós vamos dar uma relida aqui no início, porque nós lemos e paramos aqui, né, pertinho do subitem 3. Então, quem são estes? Quem formam esse grupo dos espíritos impuros? São aqueles inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Tá? Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Então, estes espíritos impuros, o único objetivo deles é esse, né? É atrasar o progresso, atrasar a evolução dos espíritos que estão encarnados, no caso os homens, nós aqui, né? Que por nossa vez já temos um caráter bastante fraco por nossas escolhas e acabamos cedendo a essas sugestões. Então, é como diz aquele ditado, né? Para empurrar na beira do abismo, tem bastante gente, né? Então, essa é a função deles ali. Nós estamos na beirinha ali do abismo, fazendo tudo que já não é da melhor procedência possível e ainda cedemos às tentações deles. O que é isso? É vibração, né? É energia. Então, eles sintonizam conosco e acabam ali nos motivando ainda mais, nos incentivando, nos influenciando ainda mais nas nossas falhas, nas nossas escolhas erradas, tá? Lembrando sempre que, pela lei do livre-arbítrio, a decisão final é sempre nossa. Então, eles podem influenciar de todas as formas possíveis, mas se o nosso caráter fosse forte, como diz ali em cima, não fôssemos homens de caráter bastante fraco, nós, obviamente, não iríamos ceder, né, a essas influências, tá? Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Então, isso aqui para nós é bem fácil de compreender, né? Então, essa questão verbal, né? Essa comunicação oral nossa, as pessoas que entre nós mesmos só conseguem muitas vezes comunicar através de palavras já agressivas, de baixo calão, sempre fazendo uso de palavrões, não consegue
em cada 10 palavras, dizer uma ou duas que não sejam palavrões, né? Então, é sempre essa forma rude, essa forma grotesca de falar, e que mostra a inferioridade. Às vezes, apenas uma inferioridade moral, mas muitas vezes também a inferioridade intelectual, ou seja, se acostumou também, muitas vezes em um ambiente, né, com aquele linguajar, não obteve nenhuma instrução, não estimulou a sua educação intelectual e acaba por se manifestar também dessa forma, tá? Então, vejam que não é só a questão moral e só a questão intelectual. Às vezes, elas andam juntas, tá? Isso não significa que uma pessoa que tenha um desenvolvimento intelectual, um conhecimento, que não tenha hábito, muitas vezes, de ser grosseiro na sua forma de expressar, né? O famoso mal-educado, como a gente chama, né? Que, às vezes, por mais instrução que tenha, é grosseiro, é rude na sua forma de se comunicar e de se tratar com alguém, tá? Então, vamos ali. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, mau gênio e espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida e tantas outras coisas, né, que nós sabemos. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertence, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Tá? Então, não adianta, né? O mal, ele é o mal e ele não abre mão de ser o mal, né? Nem de praticar o mal. O mal com U gosta muito do mal com L. Então, a gente tem que entender assim, que nesse nosso mundo de expiações e provas, estes espíritos, quando encarnados, os seres aqui que estes espíritos habitam, eles são propensos também a todo tipo de vício, a todo tipo de maldade, a todo tipo de crueldade. Então, às vezes, a gente escuta histórias de antros, né? De crimes, de organizações criminosas, e que a gente diz assim, nossa, parece coisa de outro mundo, e realmente pode até parecer, mas é de um mundo que ainda habita em nós aqui, que ainda tem muito de nosso, dos nossos primitivismos, né, dos nossos instintos, da maldade por si só também, que nós não vencemos a isso. Então, ele ainda está muito presente, né? E isso não é só, como ele diz aqui, ó, não importa a categoria social, não importa o conhecimento, ele às vezes se disfarça de boas pessoas ali. Às vezes ele está ali disfarçado de um grande administrador, de um grande empresário, de um grande governador, de um grande presidente, de um grande estadista, mas as suas intenções, todas as suas ações estão ligadas muitas vezes a questões totalmente ilícitas, né? A ganhos ilícitos, a tráficos de influência, tráficos de droga, tráfico de pessoas, tráficos de órgãos humanos, que aqui não vem descrito, mas que a gente sabe que é muito comum nos dias de hoje. Então, há muitas formas destes espíritos estarem entre nós, mas estarem com uma aparência sedutora,
não é verdade? Então, convence, né? Pela postura, convence pelo cargo que ocupa, convence pela vida social que leva, né? Aparentemente, aquela vida que materialmente alguns almejam um tanto, mas nem sequer sonham, imaginam o mal que possa estar por trás de toda aquela pompa, né? De toda aquela civilização, de toda aquela mal feito ali na sociedade, né? Então, é algo que a gente tem que olhar, orar e observar, porque é difícil, né? Julgarmos as pessoas pela aparência. Quando é alguém de uma aparência que nos dá medo, muitas vezes, que nós traçamos um estereótipo, nós traçamos algo, um rótulo para determinado ser que possa nos trazer dor, nos causar sofrimento, atentar contra a nossa vida, parece para nós que ele já tem uma característica física, que ele tem uma aparência determinada. E muitas vezes aquele que está por trás de um terno, de uma gravata, faz coisas que a gente sequer consegue imaginar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com esse nosso pré-julgamento em relação, muitas vezes, à aparência das pessoas, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Ninguém? Então, vamos seguir aqui. 9ª classe, espíritos levianos. São os ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo. A tudo responde sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de doentes, trasgos, gnomos e diabretes. Tá? Muitas vezes, esses espíritos aqui não chegam a ser espíritos maus, mas eles são apenas aqueles espíritos zombeteiros, às vezes até implicantes, como diz aqui, né? Às vezes dão palpite, trazem algo como sendo verdade e ficam rindo, muitas vezes, da gente, porque nós acreditamos naquilo que eles disseram. Às vezes se fazem até passar por entes queridos, com alguma mensagem, por quê? Porque eles sabem de quem nós nos despedimos, sabem de quem nós gostaríamos de receber notícias, mas em determinado momento aquilo acaba caindo por terra, porque uma mentira não se sustenta muito tempo, né? Então, isso aí também é claro para nós, nesse sentido. Aconteceu comigo em 92, a gente morava em Montenegro, e uma vez do nada, assim, atiraram uma pilha numa janela, assim, quebrou a janela. E daí, na próxima vez, próximo dia, a gente foi na sociedade, né, eu e a minha mãe, Sociedade Espírita, e lá se manifestou ele disse assim, eu gosto de ir de casa em casa, então eu vejo quem daquela casa se afeiçoa comigo, e daí eu influencio, ele faz o que eu quero. E daí a gente perguntando assim, mas por que tu faz isso? O que tu ganha fazendo isso, né? Ah, eu gosto. Né? Então, é o tal dos zombeteiros, né? Mas que também consegue influenciar o nosso pensamento. É verdade, também consegue influenciar o nosso pensamento. Porque tem essa facilidade, né?
E, às vezes, até por uma questão de sintonia, a gente, sem querer, abre aquela brecha, às vezes por um descuido também, né? E isso também, de certa forma, faz com que a gente também tenha a noção de que não é porque estamos desencarnados que nos tornamos anjos, nós continuamos sendo aquilo que nós fomos aqui, né? Então, se a gente tem uma tendência aqui, por exemplo, a estar sempre... Antigamente tinha muito isso, né? O famoso trote por telefone, as pessoas quase não tinham o que fazer, ficavam passando trote por telefone. Então, às vezes as pessoas têm esses hábitos, assim, dessas brincadeiras, que às vezes não chegam a trazer mal a ninguém, entre aspas, porque, por exemplo, tem gente que passa trote no 190, nesses números de emergências aí nós estamos causando um grande mal, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente segue assim, às vezes. A gente leva essa inferioridade conosco, essa coisa assim meio que infantil, né, do espírito, a gente leva isso para a espiritualidade se a gente passa uma vida inteira aqui sem se preocupar em querer melhorar, sem conhecer, sem estudar, sem buscar algo de bom, de útil para a nossa vida e para a vida das pessoas, porque não tem idade para isso. As pessoas às vezes dizem assim, eu estou muito velha para ler, eu estou muito velho para estudar, eu não tenho mais disposição para estar vendo filme, para estar lendo um livro. Mas por quê? Por que que não tem? O espírito não tem idade. Então, tudo aquilo que nós somarmos para o nosso conhecimento, isso segue conosco no mundo espiritual e será muito útil para nós. Então, se eu não sei e tenho vontade de aprender a falar espanhol, mas eu tenho vergonha, não tenho mais idade para estar numa sala de aula. Hoje em dia pode aprender até pela internet, né? Há quem diga que é até mais em conta, que é mais barato, que é um atendimento mais individual, uma coisa mais focada naquela pessoa. E com essa coisa da pandemia, me chamou muito a atenção isso. Cursos de inglês, de espanhol, para pessoas da terceira idade, da quarta idade, enfim, né? Da idade que quiser. Então, tinha ali grupos destinados a essa idade. Basta que eu saia da minha zona de conforto. Às vezes, o maior problema sou eu, não é o outro. O outro não está preocupado comigo. Aí a Jaque está preocupada se eu estou aprendendo inglês ou não, espanhol. Nós é que achamos que os outros estão reparando em nós. O outro não está nem tomando conhecimento da nossa existência. Então, ser útil, trazer algo de útil para a nossa vida, faz com que a gente saia desta categoria aqui dos espíritos, né, ignorantes, dos espíritos, muitas vezes, que passam uma vida só para perturbar, como se diz, né? Mas não deixa de ser útil também, porque exercita, por outro lado, exercita a nossa paciência, né? Mas, enfim, é importante que a gente tenha essa noção de que tudo que traz aprendizado, conhecimento, isso fica para sempre com a gente. Isso nos amadurece espiritualmente. Tá? Pode falar, Jaque. Desculpa, André. Não, pode falar, Jaque. Pode, tá. Isso tudo é fruto dessa heterogeneidade que nós nos encontramos ainda na matéria, né? E espíritos em vários graus de florescimento, inocências e zombeteiros, aproveitadores da inocência de muitos espíritos que ainda não detêm conhecimento. Então, eu queria até relatar um fato que aconteceu ontem comigo. Na minha rede social, né, me chamou um rapaz de Pelotas, perguntando se no centro espírita se a gente fazia irradiação. E aí eu perguntei para ele, mas que tipo de irradiação, né, que pode ser irradiação para uma vestimenta, irradiação para um passe, enfim, né, abre um leque. E ele perguntou, não, irradiação, porque eu quero saber notícias da minha mãe, que faleceu em 2011.
Aí tu vê, assim, a inocência da pessoa, né? Claro, ele estava preocupado com o familiar dele. É óbvio, uma mãe, uma ligação, né, muito próxima. E aí eu fiquei pensando, se cai nas mãos de um aproveitador, né? Já usa esse tipo de pedido, esse tipo de necessidade dessa pessoa para tirar proveito. Já Eu faço cobra, já reposição, faz. mas aí eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar 300, 500, 600, R$ 1.000, Exatamente. como a gente vê muitos casos de É. pessoas cobrando para esse tipo de coisa. É. Então, essa heterogeneidade que a gente vive hoje, e também é fruto, né, da falta da gente buscar conhecimento e estudo, também é culpa nossa, vamos dizer assim, uma parcela, de entender, né, que tudo tem seu tempo. E que a gente Exatamente. também tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pede, e que muitas pessoas aproveitadoras, elas também se aproveitam de situações assim para tirar proveito. Ou para, inclusive, às vezes nem é só para tirar proveito financeiro, mas para fazer pirraça, para fazer brincadeira, para fazer, para usar como zombaria, de fato, né? Exatamente. Às Porque a vezes gente até para sabe que ganhar os fama. espíritos, sim, a gente sabe que os espíritos eles podem dar notícia, sim. A gente já teve Sim. relatos, inclusive, o Eduardo ele é testemunha disso. A gente estava trabalhando num dia e um determinado guia deu notícias do avô dele, que de fato depois a gente veio a comprovar a idoneidade dessa transmissão por uma coisa que ela mencionou que nós não tínhamos conhecimento, só os mais velhos da família. E a gente sabe que isso pode acontecer, mas é como o Chico dizia, o telefone é de lá para cá. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente pede e com as coisas que a gente acredita. Exatamente. Buscar literalmente no estudo ou nas obras, O né? filtro, né? Um filtro, um conhecimento, uma veracidade, se aquilo é possível, de que forma é possível. Então, fica sempre o alerta para que a gente busque conhecimento e não se deixe tão inocente para cair em certas ciladas, né? Porque os espertos, os desonestos, os mal intencionados, eles estão aí em toda parte, como tu mesmo mencionou. Não vem escrito, né? Eles não vêm escrito na testa. Às Não, vezes não eles estão vem. disfarçados, inclusive até por um belo terno e gravata. Exatamente. Exatamente. Pode ir falando, né? Obrigada, Jaque. Não, o importante é que ali ele diz, né? Acham sobre a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes, onde que está? Muitas vezes os empregam como logo depois de doentes, trágicos, que muitas vezes os empregam como fazem com os nossos servidores, né? Então, mesmo esses espíritos, eles têm não seria uma coordenação, né? Mas eles estão sobre a tutela de espíritos superiores. E é importante, cada vez que um se aproxima da gente, ou uma pessoa dessa se aproxima, ou, enfim, também é para o nosso esclarecimento, né? Hoje é Exatamente. Hoje levar um trote desses que tu comentou é muito fácil. É muito fácil. Olha, hoje desses bancos aí, a pessoa liga, eu só queria lhe dizer que o senhor tem 2.000, 3.000, está sendo retirado da sua conta. A pessoa se apavora, Exatamente. ele não identifica o banco que é, mas a pessoa diz, mas eu só tenho conta no banco X. Pois é, nós Já estamos entregou ligando tudo, desse... né? Só que se a gente ligar de novo para essa pessoa, ela já não sabe qual banco que é. Exatamente. Então, se tem um exemplo, né, de tantos outros, Tem muita coisa, né? como se eles aguardassem o momento certo para Atacar. colocar, tirar da gente aquele ponto. Tá, vamos ver se tu está sabendo mesmo. E Exatamente. muitas vezes a gente cai, né? E cai. E
aqui quando ele diz aqui, acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes o empregam como fazendo com os nossos servidores. Alguém há de pensar assim, mas como assim, então, sob a dependência dos espíritos superiores, e eles permitem que eles façam isso conosco? Mas por que há essa permissão? Exatamente para isso que o André e a Jaque chamou a atenção aí, para que a gente busque o conhecimento, para que nós estimulemos também a nossa inteligência, a nossa perspicácia de saber entender, não, para isso, não é assim, né? Não é assim que funciona. Eu não posso aceitar qualquer coisa como verdade só porque venho de um espírito. Então, eu vou passar no crivo da razão, como diz o Kardec, né? Venho de quem? Quem falou? Por que falou? Por que tu estás me dizendo isso? Com que intenção? Podes aprofundar mais isso que tu estás me dizendo? Se começar a gaguejar, pode ter certeza que, não, que já vai bater em retirada. Né? A hora que sentir a pressão, se não estiver com boa intenção, ele já sai fora, porque a intenção dele ali não é nos fazer mal, é diferente do espírito mal, né? É somente de zombeteiro mesmo. A gente vê muito isso, e sempre lembrando aqui que às vezes esses espíritos, quando se manifestam, não é que o médium não seja médium, é justamente por ele ser médium que esse espírito tem facilidade de chegar ali e se comunicar, né? Então, o médium também tem que saber assim, com quem que eu quero trabalhar, com quem que eu quero lidar, eu quero me permitir ser uma pessoa que vai enganar através de uma... de uma notícia falsa, deixar um espírito zombeteiro se fazer passar por um curandeiro, por um espírito amigo, por um ente querido. Não, eu não quero isso para mim, né? Então, a gente vê muito isso nesses programas americanos que tem aí nesses canais de TV, desses médiuns que vão para a televisão, faz aquele chamariz, vão na casa das pessoas para trazer notícia. E só no início da conversa a gente já vê que ele não sabe nada ali, né? Que ele está jogando verde e a pessoa, como disse o André, ele dá o indício e a pessoa já entrega. Porque ele já começa dizendo assim, não sei, tem algo relacionado ao mês de abril, e a pessoa, meu pai fazia aniversário em abril, então é ele que está aqui. Pronto, já deu a deixa que o médium precisava para que este, muitas vezes, espírito zombeteiro que está ali, vá passando para ela algumas informações que ele consegue captar. Tem algum espírito ali? Tem, mas está longe de ser aquele familiar que a pessoa está esperando. Então, nós temos que estar alerta. Quem que nós vamos trazer? Com quem que nós vamos falar? Hoje em dia, nós temos médiums sérios de psicografia de cartas de entes queridos no Brasil. São poucos, mas temos, né? O Carlos Bacelli, o Orlando, eu nunca sei se é Orlando Miranda ou Orlando Noronha, eu acho que é Noronha. A Maíra Rocha, nós temos médiums sérios, na verdade, enquanto nós temos outros que fazem qualquer coisa, né? Houve uma polêmica muito grande aí em torno de um médium, que ele estaria pegando dados das pessoas na internet, que ele dava número de celular, enfim. A gente também não pode dizer que é verdade ou que não é verdade, né? Porque se os familiares ali, a gente coloca aqui numa proporção assim, de 90% garantiram que todas as mensagens que receberam eram verídicas, então a gente também tem que ter cautela, porque às vezes as pessoas também gostam de derrubar, né? De criar de criar maledicência em torno de um determinado médium, né? A gente sabe que é assim. Então a gente tem que ter cuidado. Mas o critério, quem vai usar somos nós. O critério da razão, principalmente, da coerência, do bom senso. Não acreditar. Eu acreditar no André que está me trazendo uma mensagem só porque eu sou amiga dele,
Uma coisa é sermos amigos, eu confiar no trabalho dele, achar que ele se dedica à doutrina espírita, outra coisa é eu acreditar cegamente numa mensagem que ele me trouxe. Não, calma, vamos analisar, vamos aguardar, André, vamos ver se terá fundamento, se terá sequência, o que vem pela frente, né? Então, isso é o trabalho que o médium e aqueles que se dedicam ao estudo da mediunidade têm que ter cuidado, porque se é uma mensagem fundamentada na verdade, não tenhamos dúvida que aquilo que está ali, em determinado momento, vai se confirmar ou vai se manifestar, dependendo da natureza da mensagem, né? A Rayane está... desculpa, André. E isso aí pode ser o início de muita coisa, né? Até de uma obsessão, né? Essa leve fala, essa leve notícia que eles podem dar, ela pode desencadear muita coisa, né? Tem vários casos aí de pessoas até que se suicidaram por causa disso, né? Aquela moça que era noiva de um piloto da aeronáutica e que foi numa sociedade e ele se manifestou: oi, meu amor, sou eu. Começou. E ela foi outra semana e ele recebeu: hoje de noite, tal hora, tu me espera na tua cama que eu vou estar lá. E foi. E ela começou a entrar num nível de depressão e acabou se suicidando, né? Só que ele desencarnou por um acidente. Ela desencarnou por suicídio. São coisas totalmente diferentes. Eles não vão estar juntos Por um bom tempo. No plano espiritual. Porque um causou um dano a si e o outro foi um acidente, enfim, alguma coisa que não dependeu dele, mas dependia dela, né? Então, muitos aspectos, é bom a gente sempre ter um pezinho atrás com todas as informações que possam chegar, né? Exatamente. Para também a gente passar para o crivo da razão. Vem cá, até que ponto tudo isso faz sentido para mim, né? Exatamente. Pode falar, Rayane. Boa noite. Então, complementando e fazendo uma pergunta, a ideia com o que a Jaque disse, né? Cuidado com o que você pede. Eu fico assim, porque assim, vou dar um exemplo, que é mais fácil para eu falar e perguntar. O meu pai, meu próprio pai, que estava aqui na aula, uma vez falou: pede, estou precisando de um emprego, reza lá para mim. No mais íntimo da inocência dele, né? Porque não foi com intenção. Aí eu disse: pai, a gente não barganha com a espiritualidade. Tu pode pedir forças, pode pedir fé, pode pedir resiliência, mas pedir. E muitas vezes as pessoas chegam com questões da matéria e não sabe que não. Ela vai ouvir algo que é conforte, mas não é sobre nunca será sobre a matéria. E é muito difícil fazer com que as pessoas compreendam. Então, a gente também tem que ordenar o encarnado, com que ele senta e fala, né? Porque às vezes senta ali. Eu vejo exemplo da minha casa. Eu fiquei 2 horas até fazer com que ele entendesse como é o processo. Mas eu não posso, perguntar, mas eu pode, mas não é disso que se trata, né? E vai ganhando a compreensão sobre o negócio, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim, ó, é como duas, 3 pessoas que vão prestar um concurso, né? Todos aqueles que estão ali, digamos que 3 se prepararam top de linha para o concurso. E os 3 estão concorrendo à mesma vaga, tem uma vaga só. E os 3 vão pedir, cada um na sua fé, para que seja merecedor daquela vaga. Quem é que Deus vai atender? Não é verdade? Deus não vai atender nenhum deles.
vai ser classificado Pelo mérito. exatamente. Porque como que Deus vai atender a minha prece? Porque a minha religião é melhor do que a do André, do que a da Jaque, a minha prece não é assim, né? Sim. Lembra Nós aquele podemos caso, pedir, de por uma exemplo, piada. condições. Deixa eu só concluir. Nós podemos pedir a Deus que nos dê saúde para que a gente tenha força, persistência para estudar, e se for do nosso merecimento, do nosso esforço, que aquilo, e se for para o nosso bem e para o bem dos outros, que aquilo chegue para nós. Né? É diferente de dizer assim, não, eu estou estudando, estou pedindo a Deus e ele tem que me dar, porque eu estou fazendo a minha parte, ele tem que fazer a parte dele. Deus não lida assim conosco, não. Né? Agora o André e a Jaque tiram no para o ímpar, aí quem é que vai falar? Vai, Jaque. Fala, André, fala que eu espero para falar depois, pode falar. Aquele caso da enchente, né? Que a água vai subindo e ele vai subindo na casa e tal, e vai subindo e passa um tronco, passa isso, passa aquilo. Não, estou esperando. Deus vai me Esperando que salvar, e era Deus um vai me padre. ajudar. Deus E vai ele me acaba salvar. desencarnando e acaba questionando, mas Deus não me O senhor ajudou. não Mas veio me não, salvar? eu te mandei isso, aquilo, aquele outro, tu não quis. Também tem outra passagem ainda na época de Cristo, que Cristo falou para... Não lembro de onde, tá? Eu tenho esse problema de memória. Mas a passagem é a seguinte: Cristo disse que ia jantar na casa de alguém. E essa pessoa, o que será? Vamos fazer um sopão para Cristo. E veio um mendigo, bateu na porta. Pode me dar alguma coisa? Estou sentindo um cheirinho bom. Não, não posso. Hoje não pode. Tal. E foi indo. E Cristo acabou não vindo, né, na casa dele. Ele achando que Cristo não tinha vindo. Depois Cristo comenta que, olha, eu fui como mendigo, eu fui como aquele andarilho. Né, então, tem que aproveitar as oportunidades, né? O auxílio, ele sempre vem, não necessariamente do jeito que a gente quer. Porque imagina a justiça divina. Nesses três, se Deus é justo, soberanamente justo e bom, por que ele não ajudou os três? Mas só era tinha uma vaga? só. Exatamente. Entendeu? Então, assim, mas Deus não me ajuda. Não é por aí, não é nesses termos, né? Claro. Deus não vem de uma imensidão cósmica até chegar a nós para resolver o que nós vamos fazer o ano que vem. Exatamente. Porque senão nós não teríamos livre-arbítrio. Bom, já falei demais, agora... Não, para a gente não fugir do tema, né, e não se alargar muito do nosso estudo, voltando aos espíritos levianos, eu lembrei de uma citação que a gente faz até bem popular, que se fala assim, que se Macumba, literalmente assim, se Macumba ganhasse jogo, campeonato baiano acabava empatado. Então, verdade. Isso é bem, esse termo ele é bem popular, mas ele nos mostra que sempre há espíritos levianos prontos a fazer qualquer coisa, desde que a gente tenha com o que pagar, né? Pagar para os encarnados, mas também pagar para os desencarnados que desempenham determinadas tarefas. Exatamente. Então, se a gente quer ganhar um jogo, vai ter espírito para movimentar a materialidade e a espiritualidade para que esse jogo acabe sendo, vamos dizer assim, burlado, né? Mas o preço sempre é alto demais. Então, a nossa inocência tem que entender que o que a gente ganha fácil, vai fácil. E, às vezes, o preço é alto demais.
Era essa colocação que eu queria. Não, e é bem assim, o Bacelli Ricardo. costuma dizer assim, que nenhuma graça é de graça. Né? Nenhuma graça é de graça. Né? Pedir, obtereis, mas espera ver bem o que tu está pedindo, né? Porque e esses aqui, ó, eles estão sempre prontos para fazer isso. Depois tu te vira, né? Depois tu te entende, né? Depois vem a justiça divina e vai dizer assim, e a gente vai dizer, ué, mas eu pedi, tu me desse, mas quem é que te disse que fui eu que te dei? Pediu para a pessoa errada, né? É bem assim, né? Então, ali, concluindo ali, eles dizem assim, em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos dos homens e os apreciam mordazes e satíricos. Fazer o quê, né? Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade, né? E às vezes a gente está achando lá que está recebendo comunicação do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, e eles não estão nem aí para nós, né? Nem tomam conhecimento da nossa existência. Vamos lá. 8ª classe. Mais ninguém aqui, Fernanda, Luciene, Vilmar, Eduardo, Fabi, tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo nos bastidores? Tudo tranquilo por aqui. Então tá bom. Seguiu o baile. Então vamos lá. Eu tenho que chamar porque corro o risco de vocês estarem dormindo e eu não saber. Pode Vamos acontecer lá. também. Pode acontecer. Nesse grupo aqui é difícil a gente pegar no sono, nós somos ativos aqui, todo mundo é bom de fala. Cada qual fala mais do que o outro aqui, é tudo espírito zombeteiro aqui nesse grupo, adora falar. Tá bem. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, esses são bons também. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, a gente aqui, né, leu meia dúzia de livros, fez 2 ou 3 cursos lá na faculdade, conviveu meio que socialmente, passou aquele verniz social, né, aquela coisinha básica, assim, e acha que está lá no nível, a gente já acha, aqui quando encarnado, já acha que está acima, né, na pirâmide, lá na social. Acha que porque tem um certo conhecimento, uma certa condição financeira, já é grande coisa na vida, né? E aí, quando desencarna, somado a isso, às vezes, algum conhecimento religioso, de espiritualidade, somado a isso, chega lá do outro lado achando que vai dar grandes comunicações, né? Mas vai se perder logo ali adiante, porque não consegue sustentar por muito tempo isso. Ele acaba se perdendo na sua vaidade. Muitas vezes, quando evocado e convidado a discorrer sobre determinado assunto, ele acaba não sabendo, num determinado ponto, não sabendo mais o que dizer. E mesmo assim, revestido sempre do orgulho e da vaidade, ele às vezes acaba até meio querendo se impor, né? Não, eu já te disse que não é assim, que é assim, mas na verdade ele não sabe mais o que dizer. Então, às vezes, o orgulho acaba falando mais alto, né? E
E, às vezes, esse espírito acaba nem voltando mais numa reunião mediúnica, porque ele não tem mais o que dizer, ele precisa se despir dessa pseudo-sabedoria e realmente se aprofundar em outros conhecimentos, se preparar para um novo processo reencarnatório, tá? E se colocar humildemente, principalmente se colocar humildemente para servir, para trabalhar, né? Não mal comparando aqui, como o André Luiz, né? Que quando chegou no mundo espiritual, queria usar do seu conhecimento de medicina. Tinha conhecimento? Tinha. Mas ele não tinha no mundo espiritual aquele preparo para a medicina espiritual, para aquele acolhimento, principalmente daqueles espíritos que estavam desencarnando através da guerra, né? Que eram os que estavam chegando naquela época no mundo espiritual. Então, tentando ajudar, o que acabou acontecendo? Ele passou mal, teve que ser assistido, e ainda levou uma bronca lá, né? Se não é para ajudar, fica quieto, né? Fica quieto aí, não insiste naquilo que tu ainda não sabe fazer. E, às vezes, ele não fez aquilo por mal, a intenção dele era boa, mas ali no momento não caberia. Então, quando ele pergunta o que eu posso fazer para ajudar, qual é a resposta que ele recebe? Uma vassoura em mãos prodigiosas faz grandes feitos, né? Produz grandes feitos. Então, ele vai lá, começa a varrer as salas para receber aquele pessoal, aqueles espíritos que estavam desencarnando, e aí ele compreende a diferença entre o conhecimento terreno e aquilo que ele precisava aprender, que era principalmente se revestir de humildade, estar pronto para novos embates, para os novos conhecimentos, tá? Entenderam aqui a diferença? Já que nós começamos um pouquinho mais tarde, vamos passar aqui uns 5 minutinhos. Pode ou a Jaque tem que ir, Jaque? Não tem que ir para a empresa? Estou tranquila. Então tá. Não. Então, vamos fazer pelo menos mais uma questão aqui. 7ª classe, espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum à humanidade, que quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Ou seja, aqueles materialistas, né? Aqueles que não são bons o suficiente para o desapego da matéria e para se dedicarem a uma caridade, à benevolência, à indulgência, nem também tem aquela característica de se envolverem num mal, né, de grandes proporções. Tem tendências assim, né? Pendem para um outro, mas sem grandes complicações. Fazem alguma coisa de bom, podem não fazer algo tão bom assim, né? Pode até causar um desconforto em alguém, mas não aquilo que vai atentar contra a vida de ninguém, que vai ser algo assim que dessa proporção, como aqueles espíritos, aquela categoria acima que nós vimos, tá? Então, são apegados, são materialistas, a vida para eles é exatamente o hoje, o agora e esse momento. Aquilo que me dá prazer são as alegrias efêmeras, né, do mundo, os prazeres materiais, as conquistas materiais, os prazeres, muitas vezes, através até de uma promiscuidade, não apenas o relacionamento, né, afetivo, amoroso, afetivo, mas esses prazeres mundanos, né? Comer bem, beber bem, viver materialmente, fisicamente, com os prazeres físicos e materiais. Então, tá tudo nesse sentido, tá bom, é naquela turma do cada um por si e Deus por todos, né?
não lembram, não têm essa visão da vida futura de que, opa, eu vou desencarnar, e agora? Né? Tem até um título de um livro que é esse, que se eu não me engano é isso, é Morri e agora, desencarnei e agora, é um nome assim, não lembro quem é o... A Rayane está dizendo que tem, mas é um título assim, eu não lembro quem é o... Morri e agora, já li. Ah, isso mesmo, é. Tem lá na livraria da Casa Espírita, mas eu não me lembro quem é o autor. E é exatamente assim, e agora? Né? E agora eu descobri que eu não morri. E agora, como é que fica? Tudo que eu acreditava no mundo, que eu agi, a forma que eu agi, bom, e agora pega o teu caderninho de contabilidade, né? Bota o braço debaixo do braço e senta aí e faz a conta, né? Porque tem que ter ajustes, né? Por justiça divina, tem ajuste de contas. Tem atenuantes, tem agravantes, mas tem ajuste de contas, tá? Vamos mais Dentro um? da religião de Umbanda, vamos, só deixa eu fazer um parêntese nesse. Dentro da religião de Umbanda, e agora no mês de junho, nós vamos falar sobre 4 consciências de Deus que nos mostram sabedoria para a relacionalidade. E uma delas se chama Pai Dancó, que é o orixá do bambuzal. É aquele orixá, daquele grupo de bambuzal, que se enverga com o vento, mostrando a relacionalidade de seres, como tu descreveu agora, neutros, que tanto se abstêm de não fazer nada, de ser neutro, como se a grande massa, se o vento soprar e todos se envergarem para a direita, ele vai também se enverga. Se todos se envergarem para a esquerda, ele também se enverga. Dentro da Umbanda, a gente chama de qualidade pura de Deus, Pai Dancó, essa relacionalidade, tanto benéfica quanto maléfica, que vai junto com a massa. No dito popular, a gente diz ali que a Maria vai com a outra, né? Exatamente. Ela não vai sozinha, a Maria vai com a outra. Então, a gente também tem que ter condição emocional e mental, sabedoria divina e mundana para lidar com esse tipo de relação, de saber o que é bom e o que é ruim. Ainda no mês de maio, nós estudamos sobre Euá, que também é aquela orixá do livre-arbítrio, que sabe escolher o tóxico e o nutritivo, e pondera entre um e outro. Então, só para fazer um entre parênteses, que tudo está interligado, os espíritos neutros se enquadram dentro da religião de Umbanda sobre a consciência de Dancó. Exato. Não, e isso aqui que nós estamos lendo aqui é a nossa realidade do mundo de expiações e provas. Todas essas categorias estão presentes aqui, né? Um pouco, umas mais destacadas, outras menos, né? Mas são as categorias do nosso mundo de expiações e provas, do mundo físico e do mundo de expiações e provas no plano astral, porque a Terra existe no mundo espiritual, a gente precisa entender isso, né? Que hoje Kardec não dava nome de colônias, mas dava nome de erraticidade, de zonas espirituais. A André Luiz e Emmanuel, através de Chico Xavier, nos fala sobre colônias, mas hoje a gente já sabe que são o quê? São as esferas, são a questão energética do plano espiritual em torno de nós, né? Então, não é uma cidade, por exemplo, como o nosso lar, existe uma colônia. Não, existe um planeta Terra todo no plano espiritual. É como se nós pegássemos uma cebola. Quantas camadas tem uma cebola? Então, quanto mais no centro, mais materializado. Quanto mais nós vamos vindo para fora da cebola, mais espiritualizados nós vamos ficando e desmaterializado nós vamos ficando. Então, são as camadas espirituais em torno do planeta Terra, né? A energia vai ascendendo. Quanto mais vai se afastando do centro da Terra, da superfície da Terra, do orbe terrestre, vai se afastando até os planos superiores, os quais já não nos pertencem mais, não nos pertencem nesse momento, né?
Então, é bem isso que a Jaque falou, todos eles estão aqui, todas essas consciências estão aqui reunidas. Ele vai até quase entre a Terra e Marte, né? Eu também não lembro onde que eu li e também não... Mas Essa distância, tu diz? esses, Isso, essas esses camadas. ambientes, Isso. ele não fica só aqui, né? Ele vai Não, claro, todo. eu não tenho um globo aqui, mas vamos imaginar o globo terrestre, né? Em todo o entorno do globo terrestre, é como se tivesse outra camada do próprio globo e outra, e outra, e outra, toda, desde o centro até a camada mais pura, até que a gente possa... E assim são todas as moradas do Pai. Então, nós vamos passar por todas essas camadas. Nós vamos passar por todas elas, até chegarmos nas moradas mais perfeitas, né? Sempre tem um lugarzinho guardado para nós, né? De Sempre acordo com tem. nossas procedências. Exatamente, sempre tem. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Porque a gente acha, assim, que tem ali, tipo um desenho animado, né? Uma cidadezinha ali, feita, criada ali, para que a gente saia daqui e vá para lá. Não, não é assim, né? Esse é o conceito que a gente traz arraigado da religião católica, né? E Que até ou mesmo existe um de algumas céu ou ideias existe um inferno. mas até É mesmo tudo dentro do algo. próprio espiritismo, quando se começou a falar em colônias, as pessoas imaginavam isso. Ah, não, eu vou sair daqui, eu vou para uma colônia espiritual, como se ali fosse uma cidadezinha à parte, né? Não fosse algo bem parecido com o que nós temos aqui, né? E somos nós mesmos, só que numa outra dimensão menos material do que a nossa, né? Tá bom? Vamos, essa aqui é muito grande, então vamos terminar, só falta essa para iniciar a segunda ordem. Então, diz ali, ó, sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Aí, nesse aí, a gente sai aonde? Na comissão de frente? Eu acho que sim, né? Vamos lá. Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar e etc. Afiguram-se mais do que outros, presos à matéria, parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros que nas entranhas da Terra. Reconhece-se esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam, de ordinário, como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares, tá? Então, o que isso significa? Que um efeito material, ele está muito mais relacionado a nós, espíritos inferiores, que somos materiais e temos uma doação fluídica muito mais material do que a de um espírito superior. Tá? Então, se eles precisarem usar desse efeito, ele vai chegar lá para cá, ele vai dizer assim, olha, eu vou precisar de ti para que tu vá lá bater na porta do André, para ele prestar atenção que eu quero falar com ele. E aí eu vou lá e o André abre a porta, não tem ninguém. Aí eu vou lá e bato a porta do armário da cozinha, o André entra na cozinha, não tem ninguém. Até que ele vai dizer, tem alguém querendo falar comigo. Aí ele vai ligar para a Jaque, ó, Jaque, está acontecendo isso, assim, 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 me diz aí se tem alguém
querendo se manifestar, querendo falar comigo. Aí a Jaque vai preparar, vai dizer, olha, ó, recebemos uma comunicação, assim, tá vindo um recado, assim, para ti. Ah, vamos esperar, vamos aguardar. Aí ele vai lá, vai soprar no meu ouvido, olha, ele não acreditou muito, bate mais forte para ele falar com a Jaque de novo. Então é mais ou menos assim. Ah, estou fazendo aqui uma historinha, mas é mais ou menos assim que a coisa funciona, tá? Assim foi através das irmãs Fox, né, das batidas, através Kardec, quando dizia que não era médium, né, olha a condição dele de humilde, né, se dizia que não era médium, até para não comprometer o desenvolvimento do seu trabalho. Quando houve a necessidade de chamar a atenção dele para uma nota que estava errada, ele ouviu pancadas na sua mesa, no seu escritório. E no outro dia, na reunião mediúnica, ele perguntou: desejavas falar comigo? Ele disse sim, por isso bati na tua mesa. Preciso que faças uma correção em determinado ponto daquilo que foi ditado ontem. Então, vejam, eles usam desses atributos, sim, né? Então, a gente tem que, obviamente que aqui, nessa época, era mais frequente, né? Porque se duvidava dessas presenças, dessa capacidade de comunicação. Foram as mesas girantes, foram as cestas, foram tudo isso, né? Até chegarmos à conclusão de que para que cadeira, para que mesa voando de um lado para o outro, senta o médium aí e coloca o lápis na mão dele. Né? Então, hoje para nós é fácil entender assim, mas naquela época o fenômeno físico tinha muita importância, né, para chamar atenção. Também tem a questão da igreja, né, que também não poderia ter qualquer movimento que, claro, estou falando da Inquisição, que é 300 anos antes, mas vem muito no senso comum toda toda essa questão vinculada a visões, a comentários, a intuições, que ao longo do processo da humanidade tinha muito isso, e que a igreja também ela colaborou para acabar com essas questões, né? Então, até essas manifestações que ocorreram lá no início do espiritismo, os fenômenos mediúnicos observáveis, né, que eram mais reuniões mesmo para perguntar, eu vou me casar, eu vou ganhar vou ter um emprego, enfim, era mais fúteis, né? Era um entretenimento, né? Eram reuniões Isso, que aconteciam em casas, em famílias sociais lá, que tinha de tudo, mágico, dança, música, bebida, e inclusive as reuniões de manifestações das mesas girantes, de perguntas, como o pessoal falava no copo, né? Tinha aquela coisa das letras, então era para isso mesmo, o objetivo era esse. E a mediunidade foi retirada do próprio Evangelho, né? Quando Moisés proíbe, né? Também as visões. Então, tudo isso, mas isso são coisas das leis do homem que a gente diz que está ali misturada junto com as leis de Deus, né? Que a gente tem que aprender a separar. Mais alguém? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Vamos encerrar por hoje. Quem encerra para nós? Vamos chamar aquele pessoal que está quietinho ali. Vamos chamar o pessoal que está calado, porque nós já falamos muito hoje. Vamos fazer um sorteio aqui, quem vai encerrar para nós. Aí, Fernanda, encerra para nós, Fernanda, faz uma prece. Bem curtinha. Ela fala bem, pode mandar ela fazer bem longa. Ela está procurando o microfone ali para abrir.
Não está conseguindo? Enquanto a Fernanda não abre o microfone, eu vou apresentar ela para ti, Carla. Tá bom. A Fernanda é a minha filha, que não saiu do meu útero, mas de fato ela é a minha filha desde o primeiro olhar, assim. Ela foi uma das primeiras, ou primeira integrante do Nos Caminhos de Jesus quando a gente fundou, lá Olha em só. 2017. Que legal. Aí, claro que a vida vai conduzindo para cá, vai conduzindo para lá, tem missões em outros momentos, né, em outras situações, e agora ela retorna para casa para dar suporte aos trabalhos. Só que a Fernanda hoje está de passada no nosso grupo, que a gente não fique muito feliz com a presença dela, porque foi só pontual. Ela faz parte do grupo de estudo do Livro dos Espíritos lá no Bezerra, lá junto com a mãezinha dela. E aí, no Bezerra. Bezerra de Menezes é onde? É no Parque São Pedro, né, Fernanda? Parque São Pedro. É São Pedro, né? Ou Marinha. É Parque São Pedro ou Parque Marinha. E aí, como mas ela pode fazer aqui quartas, também com a gente. Não, mas ela trabalha nas quartas à noite, então ela não vai fazer com a gente, vai fazer lá. Hoje tá que certo, foi esporádico. Então tá. Mas então não conseguiu abrir, meu amor? É no Wi-Fi ali, ó. Bota para cima e clica no Wi-Fi. Não consegue. Peraí, deixa eu ver se eu abro aqui para ti. Não deu. Tem umas plataformas que a gente consegue abrir, mas esse aqui eu não consegui. Então, vamos lá, já que a Fernanda bloqueou direto o microfone ali, ela está se fazendo, ela não quer abrir o microfone. Eu vou descobrir depois. Tu colou uma fita adesiva aí e não quer tirar. Eduardo, encerra para nós, então, Eduardo. Eduardo, olha lá, o Eduardo se recolheu lá no cantinho, lá, ó, como quem diz, me deixa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se está acontecendo com ela. Eu, no início, não abria nem o microfone nem a câmera. Eu tive que sair e entrar várias vezes. Deve ter Só sido. no finzinho, agora que eu consegui, eu mandei mensagem para ti, para o Vilmar, e ninguém me respondia. Eu te respondi, eu te disse, reinicia o telefone. Não, agora depois, durante, eu mandei dizendo que não abria a câmera nem o microfone. Durante... O Eduardo está defendendo a cria dele, porque ele está numa felicidade só que essa criatura voltou. É só olhar lá no chat ali que vai ver as minhas mensagens. Já vi aqui, sim. Como eu já estava falando aqui, realmente eu não prestei atenção. Mandei para o Vilmar, para a Carla e para ti. Ó, viu, Vilmar? O Vilmar, eu estava trabalhando, mas o Vilmar acho que estava dormindo. O importante é que tu estás aí. Agora faz a prece para nós. Tá, ok. Então tá, vamos mentalizar aí, né? Calmar. Vamos, como sempre, agradecer, né? Agradecer pelo dia de hoje, por ter acordado, né? Respirando. Vamos agradecer a todos os guias, mentores, protetores, todos os orixás. Agradecer toda a guarnição e proteção, que continue nos guardando, nos protegendo de tudo, de todos, e que amanhã possa ser um novo amanhecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu acho que o microfone do Eduardo ficou mudo de novo. Bom, ficou fechado. Deu agora? Sei lá. Deu. Agora deu. Deu. Gente, obrigada por hoje. Quem faz para a semana que vem? Quem entra aqui na segunda ordem dos bons espíritos? Pode fazer? Posso fazer. Então tá, tu não está trabalhando trabalhando fazer lá semana no que vem. santuário.
Eu posso, na outra eu posso fazer, só que eu estou agora com esse delay. Aí, se alguém puder ir começando, eu chego sempre no delay, né? Eu estou no delay, mas eu chego. Quer fazer comigo? Pode ser, então. Quer fazer comigo? Eu chego no delay, mas eu chego. Eu chego. Tá. Então, tá Eu bom. inicio e tu Eu termina, não falei, então. Carla, um filho chega e outro vai. Em dezembro eu vou me embora para o Rio de Janeiro. Não vamos falar já nisso falei, agora. eu Não já vamos falei, falar eu já nisso Eu agora. volto em aulas presenciais ao seu lado até dezembro. Ai, vamos lá, vamos lá. Por favor. Não vamos falar nisso até o fim do ano, por enquanto. Então Para tá. gente não Eu chorar tenho antes da hora. Tenho 7 meses de trabalho. Isso aí. Então, tá bom. Beijo, gente. fiquem com Deus. Obrigada, gente. Boa Beijo. noite a Beijo, todos. beijo. Tchau. Tchau, tchau.